Jesus se declara Filho de Deus e igual ao Pai. Dia 12 da nossa série de vídeos Conhecendo Jesus em 40 dias. Existia em Jerusalém um tanque chamado Betesda, que era um lugar onde os enfermos, paralíticos, cegos ficavam à espera do momento em que o anjo descia até aquelas águas, agitava, e quem chegasse primeiro àquele lugar era curado. Jesus então viu um homem que estava ali há muito tempo esperando e chegou até ele e perguntou: "Você quer ser curado?" E o rapaz respondeu: "Senhor, eu não consigo ser curado. Sempre quando o anjo desce, não tem ninguém que me ajude a chegar até lá. Sempre outro chega primeiro e essa outra pessoa é curada." Então Jesus deu uma ordem a ele e disse: "Levanta-te, pega teu leito e anda." E naquele momento o homem foi curado, pegou seu leito e foi embora. Mas acontece que era um dia de sábado. E os judeus, quando viram aquele homem carregando seu leito, disseram que não era lícito, que não era permitido carregar o leito no dia de sábado. Quando os judeus descobriram que foi Jesus que havia curado aquele homem, eles resolveram persegui-lo para matá-lo. Foi aí que Jesus o encontrou e disse: "Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho." Naquele momento, Jesus declarou que o pai dele era Deus. E aquilo foi uma ofensa aos judeus, porque eles achavam que Jesus estava violando o sábado, e mais ainda depois da resposta de Jesus, onde Jesus se igualava, dizendo que assim como o Pai trabalhava, ele também trabalhava. Em João, no capítulo 5 e versículo 19 e 20, Jesus segue afirmando: "Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas." E Jesus segue dizendo no versículo 22: "Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou." Aqui a gente pode perceber que os judeus eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Apesar de todos os milagres, apesar de todos os sinais que Jesus já vinha mostrando, os judeus não acreditavam nele. E os judeus, eles conheciam bem as escrituras, eles já estudavam, como Jesus fala aqui no versículo 39, "Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito." Apesar de ler as escrituras e ter conhecimento da palavra, os judeus não tiveram clareza para identificar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Messias de quem Moisés falava. E a reflexão que eu faço hoje com vocês é com relação do que Jesus falou lá no versículo 23, que ele disse: "Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou." E o que acontece nas nossas vidas que pode estar acontecendo com você nesse momento? Muitas vezes a gente conhece a Deus através de outras pessoas. Nosso primeiro contato com Deus é através do que nossa mãe fala, nossa tia, alguém da nossa família, as pessoas que a gente vai tendo contato. Desde crianças nós somos condicionados a falar com Deus. E assim eu percebo que nós criamos uma figura de Deus de forma cultural. Naturalmente, na sociedade, você ouve falar de Deus, ouve falar que existe Deus, e você vai crescendo acreditando em Deus, mas porque você ouviu de outras pessoas, não porque você teve um relacionamento, não porque você conheceu, não porque você buscou saber dele, quem ele era. E a gente cresce orando para Deus, pedindo a sua proteção e muitas vezes ignorando totalmente a existência de Jesus. E pode acontecer até mesmo da gente incluir Jesus, mas de maneira automática, porque foi o que você aprendeu vendo alguém orar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com os judeus. Eles sabiam as escrituras, eles estudavam sobre Deus, eles tinham conhecimento de toda a palavra. E ainda assim eles não reconheciam Jesus. Da mesma forma, isso pode estar acontecendo com você. Você conhece Deus da maneira que você foi apresentada, mas você não reconhece Jesus no seu dia a dia, não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E há algo muito importante aqui, que é o que ele fala: "Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou." Então é muito importante que você reconheça Jesus.
E para você reconhecer Jesus, você tem que ler a Bíblia. Não tem como você viver uma vida dizendo que acredita em Deus, que ora para Deus, que pede a sua proteção e você não lê a Bíblia para saber ao menos quem foi o filho que ele enviou. Porque através do filho, é através de Jesus que você cria o relacionamento com Deus. A palavra fala, Jesus é o caminho. É através de Jesus que nós nos achegamos a Deus. Não adianta você conhecer só Deus baseado no relacionamento que a sua mãe teve ou no que a sua mãe falou ou alguém da sua família falou sobre ele. É preciso conhecer com os próprios olhos, é preciso ter uma intimidade própria com Jesus, uma intimidade própria com Deus. Assim como Jó, ele falou lá no capítulo 42, no versículo 5 e 6, ele diz, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então vocês precisam ter essa sede de ver a Deus e reconhecer Jesus com os seus próprios olhos. Por isso que eu sempre indico aqui para vocês, a gente faz esse estudo juntos, a gente lê a Bíblia, mas eu deixo os versículos para vocês lerem, para vocês criarem um relacionamento único de vocês. Só assim vocês vão criar um relacionamento verdadeiro com Deus.